atinge, direto ou indiretamente, 2/3 da população brasileira. Portanto, no Brasil, como aquele filme exibido no início da sessão solene, a tarefa de educar é absolutamente fundamental, é ampla, é nacional. Daí o absurdo de, em 2014, termos ainda 5 estados que não cumprem a lei do piso salarial nacional, de R$ 1.697,39 por 40 horas de trabalho. Alguns estados também fazem o pulo do gato, entre aspas, acrescentam ao salário pago gratificações, alguns penduricalhos que acabam formando, totalizando esse piso. Mas vocês todos, especialmente os estudantes, que são maioria aqui nesse plenário, hão de convir que é vergonhoso para um país que quer chegar no plano do primeiro mundo, pagar tão mal e reverenciar, portanto, tão mal os seus educadores. De toda forma, hoje é um dia de denúncia, mas também de anúncio. E eu prestei bem atenção, vocês lembram o que estava no fim do filme? Uma frase da poetisa e professora aqui de Goiás e do Brasil e do mundo, Ana, que ficou conhecida como Cora Coralina. Já ouviram falar dela? Ela louva quem aprende, quem ensina o que aprendeu e quem aprende quando ensina. Por isso que essa tarefa, esse ofício de ser professor, de ser professora, da qual eu muito me orgulho, eu sou desta categoria, e até tento, mesmo exercendo um mandato parlamentar, fazê-lo docentemente, com as minhas limitações, mas a maravilha desse ofício é que ele exige de nós entrega total. O Rubem Alves, um grande professor, falecido este ano, ele dizia que ensinar é fácil, basta saber. Agora, educar é que são elas, porque para educar é preciso ser. Vocês, jovens, certamente curtem muito mais uma aula de um professor, de uma professora, que é autêntico, que vocês sabem que acredita naquilo que está ensinando, se empolga com o saber que transmite, do que aquele mais burocrático que veste o papel de professor, cumpre a sua tarefa e vai embora. Então, na verdade, e aí um amigo do Rubem Alves, ainda entre nós, um professor português chamado José Pacheco, ele diz o seguinte, o professor não ensina o que diz, ele transmite o que é. Então nós temos essa baita tarefa de sermos sempre exemplares. Isso exige, como eu dizia um pouco antes, empenho de corpo e alma. Daí a grande importância desse ofício. Daí que em alguns países do mundo, a professora ou professor são de fato muito valorizados. Dizem que, eu já li isso em algum lugar, que no Japão a única pessoa que não precisa reverenciar o imperador, reclinar-se diante de sua majestade, é o professor. Ao contrário, o imperador, quando recebe algum professor, é que faz aquele gesto de reverência. Isso é um simbolismo muito bacana. Não chegamos a tanto. Às vezes o professor, quando o aluno presta atenção na aula, já fica feliz na vida. Viu? Vocês têm responsabilidade também em valorizar o professor. Agora, o que nós queremos através da luta, e é bom lembrar que os trabalhadores que mais se organizam
nos últimos 30 anos de Brasil foram os trabalhadores da educação, às vezes tendo que chegar à condição limite dramática da greve para que as autoridades escutem os seus clamores, mas essa categoria está avançando felizmente. E é com o avanço dela que o Brasil vai avançar. E vocês, e aí encerro, crianças, jovens, adolescentes, adultos, porque a educação também é para a vida inteira, sabem que nós, na verdade, professores, não ensinamos nada. Como dizia Piaget, outro grande da educação, na verdade, o professor ele encontra meios para que o saber floresça dentro de cada pessoa. Esse saber já existe, esse equipamento já está dentro de cada um. Portanto, viva o dia da professora, o dia do professor, dos educadores, de todos os que contribuem para essa tarefa tão importante. Vamos construir um Brasil melhor com a educação libertadora, emancipatória, cidadã, crítica e inteligente. Esse é o caminho. Obrigado, gente. Registro com satisfação, alegria, a presença em nossas galerias de alunos do curso de arquitetura da Faculdade Mackenzie de São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Antes de passar a presidência, como é praxe nas sessões solenes dessa casa, antes de convidar o próximo orador, eu passo a presidência a um dos autores, o primeiro autor do requerimento que ensejou essa sessão solene. Convido para assumir a mesa a presidência o deputado Isalci. E convido para falar como autora de um dos requerimentos, essa referência, uma das referências da educação na nossa casa, a querida professora, eu chamo de professorinha, ela é tão simpática, agradável, professora Dorinha Seabra Rezende. Você é da oposição do lado aí. Cadeirinha, né, Negão? Hein? Deixa eu falar dele. O Lira já cantei. Você é o cantor. Com a palavra, a professora Dorinha. Bom dia a todos. Som, por favor. Eu gostaria de maneira especial, cumprimentar aqui os alunos que participam dessa sessão solene, representando os milhares de alunos que nós temos no país inteiro. Vocês, na verdade, são o nosso principal foco no nosso trabalho do dia a dia de educação. Então, eu gostaria que cada um se sentisse cumprimentado, saudado, e dizer que a importância do nosso trabalho como professor, ela reside na nossa responsabilidade e tarefa de tornar, né, o dia a dia de vocês mais produtivo possível. Gostaria de, em nome do nosso presidente, o deputado Isalci, saudar todos os componentes da mesa. Gostaria de cumprimentar os milhares de professores espalhados por todo o país, em nome de alguns professores. A minha professora alfabetizadora, a professora Elza, a minha mãe, que é professora a vida inteira, e que, talvez pelo seu exemplo, professora, diretora de escola pública, numa região muito pobre de Goiânia, me mostrou o quanto é possível a gente fazer a diferença na vida das pessoas, fazendo o trabalho com compromisso e com seriedade. A professora Consuelo. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, convidados e todos que nos assistem pela TV Câmara e pela internet. Estamos reunidos aqui hoje para comemorar simbolicamente o Dia do Professor. No ano passado, subi a essa tribuna sem muita expectativa em relação à categoria dos professores, ainda muito desrespeitada. Mas hoje retorno com ânimo renovado. Este ano nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, que foi homologado sem nenhum veto. Um importante passo para a educação pública brasileira, na busca da melhoria da qualidade de ensino, na estrutura das nossas escolas e, de maneira muito especial, na valorização dos profissionais da educação.
Hoje, há anos, o Brasil não possui uma lei capaz de definir a macrogestão brasileira, definindo responsabilidades aos municípios, aos estados e à União. Várias metas estão consagradas no Plano Nacional de Educação, metas de valorização dos profissionais da educação, metas que procurarão garantir a renovação das carreiras. Todos os estados e municípios terão 2 anos para rever as suas carreiras. É importante lembrar que, embora a profissão do professor seja tão importante e, do ponto de vista do discurso, valorizada, as carreiras nos municípios e nos estados não mostram essa importância estratégica. O Plano Nacional de Educação assegura que, no prazo de 2 anos, todos os estados e municípios terão que rever essa carreira. O plano também assegura a equiparação salarial. O profissional da educação recebe hoje em torno de 40% menos do que os demais profissionais, com a mesma formação e, com certeza, com uma responsabilidade muito menor, porque o professor é responsável pela formação e o início de todas as outras carreiras. A equiparação salarial também está prevista no Plano Nacional de Educação. A destinação de 10% do PIB na educação tem uma importância também estratégica. A destinação e a construção do CAC, custo aluno qualidade. Quanto custa uma boa escola? O que é preciso ter a escola do meu estado, Tocantins, uma escola de São Paulo ou do Distrito Federal? Os brasileiros não podem ter a sorte ou o azar de nascer num determinado estado da federação e frequentar uma escola municipal, estadual ou federal. O direito a cada brasileiro tem que ser de ter uma boa escola. E o que essa escola precisa ter e quanto custa? E é lógico que o custo aluno qualidade, inclusive uma emenda minha, da garantia da contribuição, da complementação da União. Se a União hoje coloca 9 bilhões na educação pública, com a aprovação e a implementação do custo aluno qualidade do CAC, a União passará a colocar 46 bilhões. Para o meu estado, a expectativa de mais de 1 bilhão de recursos novos que deverão ser investidos na estrutura das escolas, mas, acima de tudo, na formação e valorização do profissional da educação. É comum, quando saem as avaliações do IDEB, da Prova Brasil, do Enem, as manchetes dos jornais compararem as escolas públicas, as escolas privadas, os resultados, como se esse cardápio fosse simples assim. Na verdade, o nosso desafio é garantir condições de trabalho para que o trabalho aconteça com qualidade, para que o direito de aprendizagem, o direito de aprender de cada aluno seja respeitado. Essa é a nossa tarefa aqui, deputado Exalci, deputada Alice Portugal, deputado Simão Cecim, os deputados que compõem a Comissão de Educação, que acompanharam a construção do Plano Nacional de Educação. E que esse plano, bastante ousado, possa sair do papel. Que, nesses próximos 10 anos, as metas estabelecidas, as leis complementares sejam construídas e que o cumprimento da educação como uma ação estratégica seja de verdade enxergado por esse país. E a tarefa é nossa. A tarefa é de cada um de nós, deputados, senadores, mas, acima de tudo, do povo, das instituições, das entidades, e aqui eu gostaria de saudar a professora Amable, uma educadora que com certeza tem história e trabalho. São todas essas entidades e responsabilidades que serão divididas para que o país faça sua nova história, uma história de responsabilidade com a educação, uma história em que o professor não seja lembrado somente no dia do professor, no dia 15 de outubro. Esse dia nós fazemos uma homenagem, ela é justa, mas ela está longe de cumprir a nossa tarefa como um país que quer dizer que a educação faz diferença, é área estratégica e pode mudar a vida deste país. Eu quero fazer esse apelo a todos os atores, alunos, os estudantes, os sindicatos, os movimentos sociais e, acima de tudo, os gestores públicos, que cumpram com a sua tarefa. A garantia do PIB da educação, os 10%, ela é simbólica, ela é importante, mas a transformação desse simbolismo numa mudança de realidade compete a cada um de nós. Eu finalizo parabenizando a todos os professores espalhados nesse país, professores nas escolas municipais, escolas do campo, escolas indígenas, as escolas das grandes cidades, professores que, apesar dos grandes desafios que enfrentam no dia a dia, das dificuldades de formação, das dificuldades no dia a dia, da violência que está instalada nas escolas, mas que acreditam no seu papel e sabem que podem fazer a diferença. Eu, se pudesse lembrar, falaria de muitos professores que na minha história marcaram,
professores de história, como a professora Jaira, a professora de biologia, que carregava na sua bolsa, às vezes, um coração que ela trazia de uma sala de anatomia para mostrar em sala de aula. São esses professores que marcaram a minha vida e que me fizeram escolher a carreira de ser professora. Fui alfabetizadora e comecei a trabalhar muito cedo. E tenho um grande orgulho, sim, de dizer que sou professora Dorinha, a vida inteira fiz isso e acredito que a educação faz a diferença na vida das pessoas e, com certeza, fará a diferença no nosso país. Meus parabéns a cada um dos professores espalhados por esse país que tem acreditado na sua tarefa e responsabilidade na construção de um Brasil mais justo e digno a todos. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra o deputado Simão Cecim. Senhor presidente, deputado Exalci, quero inicialmente agradecer ao meu partido, o Partido Progressista, que me dá a oportunidade de falar em nome da nossa bancada nessa casa, em nome do líder, deputado Eduardo da Fonte. Mas eu queria, logo de início, primeiro saudar os senhores deputados, senhora deputada, senhoras e senhores presentes, jovens das escolas de Brasília presentes. Eu queria fazer coro com o deputado Chico Alencar, quando ele cita a grande poetisa, contista Cora Coralina, e eu quero enfatizar essa frase antológica dela. Diz ela, aspas, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, fecha aspas. É mais ou menos dentro desse sábio preceito que venho à tribuna desta casa, agora em nome do meu partido, repito, para, mais uma vez, prestar as minhas homenagens ao magistério brasileiro neste 15 de outubro, data dedicada ao Dia do Professor. Lembro neste momento um filósofo grego que dizia que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. É bem verdade, senhor presidente. Daí a necessidade de aproveitarmos esta data tão importante na vida de todos nós, cidadãos, para uma reflexão profunda sobre o tratamento que a sociedade brasileira, sobretudo os nossos governantes, vem dedicando a esta gloriosa, mas também sofrida categoria. Falo sofrida, porque conheço de perto essa realidade. Como professor, e toda a minha vida profissional se deu no magistério, aprendi a conviver com mentes inteligentíssimas, pessoas comprometidas, que amam o que fazem, mas que não recebem a contrapartida salarial por tanto esforço. Não por acaso tenho me dedicado no exercício do mandato à luta em favor da educação e, em especial, à valorização da carreira do magistério. Em 2013, apresentei o projeto de lei número 6409, que regulamenta o Fundeb, o Fundo de Educação Básica e Valorização dos Professores de Educação, para instituir, por sistema de metas, programa de incentivo aos professores, visando a melhoria da qualidade de ensino e a valorização do piso salarial do magistério. Participei também ativamente, no primeiro semestre deste ano, dos trabalhos que culminaram com a aprovação pelo Congresso Nacional após 4 anos de debate e intensa participação da sociedade civil do Plano Nacional de Educação, o PNE. Tive a honra, inclusive, de presidir a sessão que aprovou o plano, que reúne no seu conjunto 20 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Vi e ouvi bastante esperançoso a presidenta Dilma Rousseff anunciar por esses dias, durante a campanha eleitoral, que consta do seu novo plano de governo a valorização do professor com melhores salários e formação.
Ela mesma tem reiterado em eventos e entrevistas que a melhoria da qualidade da educação no país passa necessariamente pela valorização do professor. E os recursos para aumentar os salários virão do petróleo. Com a aprovação ano passado do projeto que destina os royalties para investimentos em saúde e educação, a estimativa é que 118 bilhões deverão ser aplicados nessas áreas até 2020, sendo cerca de 70% do volume em educação. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, que a missão do professor exige abnegação, tarefa que é feita com o coração, seja nos dias cansados ou mesmo nas noites de angústia. Até porque ser professor é ter também a capacidade de sair de cena sem abandonar o espetáculo. São pessoas, mestres, nossos professores, nossos educadores, os responsáveis por transformar as informações em conhecimento e em consciência dos cidadãos sensíveis que almejam um mundo mais justo, produtivo e saudável para todos os brasileiros. Eu diria, senhor presidente e nobres deputados, o Dia do Professor mexe muito com a minha sensibilidade, até porque tenho a honra de carregar no meu modesto currículo, repito, esta valiosa profissão que marcou a minha própria vida, permitindo-me professar os princípios que sempre nortearam a vocação de educador. Já disse nesta mesma tribuna que o magistério é atividade tão mal compreendida por alguns, subestimada e desvalorizada por outros, ao longo do tempo, me deu, graças a Deus, os alicerces que permitiram erguer com segurança as vigas que ainda sustentam, até os dias de hoje, os nossos sonhos de ver um dia, em breve, o professor sendo respeitado e realmente valorizado pela sociedade brasileira. Concluo, senhor presidente, dizendo que cabe ao professor, senhor presidente e nobres deputados, a missão de ensinar a paz, a esperança e a solidariedade em defesa do saber e da consolidação de uma sociedade mais justa e menos desigual para o bem de todos e a felicidade geral da nação brasileira. Obrigado, senhor. Convido para fazer uso da palavra a professora deputada Alice Portugal. Bom dia a todos e todas. Quero saudar os deputados proponentes dessa sessão solene, saudar professores, estudantes aqui presentes e dizer que, de fato, esse é um dia muito importante para a educação brasileira. Afinal de contas, é o dia do professor. O Brasil viveu momentos de grande dificuldade na sua colonização. Tivemos uma colonização predatória e escolas do Brasil, quase 250 anos depois, é que fomos ter. As primeiras escolas aqui surgidas depois da chegada dos portugueses ao nosso território em 1500 eram escolas de navegantes, para ensinar portugueses e brasileiros natos a levarem as riquezas do país para o além-mar. Depois, os jesuítas, na sua ação pioneira de evangelizar os indígenas. E ficamos, portanto, muito tempo atrasados do processo de instalação de escolas no Brasil. Quando as escolas surgiram formalmente pela conhecida Companhia de Jesus, que nos influencia até hoje da retórica e até na arquitetura das escolas. A escola quadrada com o pátio central, que ainda existem em grande profusão no interior do país. É dessa escola da Companhia de Jesus que a nossa oratória foi criada, que a nossa verve foi criada e que o português se transformou no grande idioma continental que é falado por mais de 202 milhões de pessoas, 202 milhões de brasileiros e brasileiras. A educação, portanto, no Brasil chegou tarde,
Quando alguém nos compara a outros países, colonizados no mesmo tempo, entre aspas, descobertos no mesmo período, e faz a comparação do desenvolvimento, eu respondo sempre com essa afirmativa. É porque no Brasil a escola chegou tarde. É porque no Brasil a educação chegou depois. E, portanto, hoje nós estamos vivendo um momento de grande ascenso da educação, porque foram primeiro séculos para que os brasileiros adentrassem as escolas. A chaga da escravidão ainda retardou mais a entrada de um outro povo que foi sequestrado para construir conosco o país e não tinha acesso à escola. As mulheres só foram ter acesso à escola nos anos de 1800, porque pensavam os patriarcas que mulher na escola era bilhete para namorado certo. Então, sem dúvida, a escola no Brasil chegou tarde, a escola no Brasil chegou depois, e agora nós temos que botar a escola para frente no Brasil. Vivemos um momento de ascenso. Os oradores anteriores e o meu discurso formal que pedirei para que seja reproduzido nos anais da casa, além desta minha fala, sem dúvida mostra que os números da educação no Brasil são gigantes. Nesses últimos anos, a presidenta garantiu um avanço para 5,3% do PIB de tudo que se produz no Brasil é para a educação. Quando recebemos esse país, há 12 anos atrás, era exatamente 2,7% do produto interno bruto que aqui se aplicava em educação. As escolas técnicas estavam por decreto, proibidas de serem adentradas por novos alunos. Tivemos que derrubar esse decreto no primeiro governo do presidente Lula. Expandimos as universidades. Temos hoje um parque de universidades públicas e os setores médios da sociedade fazem o retorno para a escola pública. Sabemos que ainda estamos longe de um país, aliás, eu me chamo Alice e sei que não estamos no país das maravilhas, mas o nosso país, ele avançou em muito em relação a décadas passadas no tocante à educação brasileira, no investimento, na aprovação do Fundeb, na criação do piso salarial nacional para o professor, que me orgulho de ser uma das autoras que deu a sua origem. E efetivamente agora, a votação, aprovação e sanção sem vetos do Plano Nacional de Educação, que regerá nos próximos 10 anos o destino da educação brasileira, com universalização do fundamental, com elevação da participação dos alunos da creche e da pré-escola, valorização do professor na meta 17, que garante que um professor não poderá ganhar menos do que nenhum profissional de nível superior com seu mesmo nível de escolaridade e mesmas horas de graduação. Só quem não quer ver, deixa de enxergar os avanços que tivemos na educação brasileira. E quero saudar, nessa minha fala, a todos que lutaram por esse novo momento da educação. Abraçar educadores e educadoras, que muitas vezes em indigestas greves se levantam em defesa dos seus direitos. Mas é necessário. E aí vai meu abraço à CNTE, à PLB da Bahia, a sucursal da CNTE em nosso estado, de grande tradição de luta. A CONTE e os seus sindicatos de professores de todos os estados brasileiros, em especial o Simpro Bahia. Abraçar a campanha nacional pela educação pública, que aqui esteve de pé na luta pelos 10% do PIB para a educação em 10 anos e pela garantia dos 75% dos royalties do petróleo para contratos exequíveis desde dezembro de 2012, para dobrar, mais que dobrar, o dinheiro para a educação pública brasileira. Então o momento é de ascenso. Alguns não aplicam a lei do piso, são 5 estados. Alguns contraditam ou maqueiam, como em Minas Gerais, fazem uma maquiagem com gratificações para maquiar o pagamento do piso, mas a luta continua. Eu sou um entusiasta da educação. O professor é um arquiteto de pessoas. A minha caligrafia não parece com a da minha mãe ou a do meu pai, ela parece com a minha alfabetizadora. A educação é, sem dúvida, a luz para garantir a determinação e a garantia das nações. E finalizo, senhor presidente, nunca se apitou tanto, é que, dizendo, deste momento, que sem dúvida alguma, Florestan Fernandes, Paulo Freire, nos ensinaram muito sobre educação. Antes deles, Anísio Teixeira, que agora se comprova que a ditadura
possivelmente deve ter tirado a sua vida, nos disse há muitos anos atrás que a educação não é um bem da elite, é um direito de todos. O professor merece seus direitos elevados a um patamar de valorização. E, sem dúvida alguma, é necessário elevar a ponto de um professor querer ter um filho professor, como muito bem registrou Paulo Freire, essa nossa deficiência. Por outro lado, é preciso que o professor tenha aposentadoria garantida, porque hoje o professor, ao aposentar-se, ele perde em média 40% dos seus salários, dos seus vencimentos, pela perversidade do fator previdenciário. Apresento o projeto de lei essa casa para essa correção. Portanto, o professor não... De tantos anos de luta, uma aposentadoria que lhe seja marcada para uma velhice de sacrifícios. Por isso, meu abraço aos professores brasileiros, meu abraço aos alunos brasileiros, que são o foco de tanto trabalho, de tanto sonho, de tanta luta, para que a educação possa estar no nível da juventude e do futuro que este nosso grande gigante Brasil merece. Muito obrigada. Viva o professor brasileiro. Com a palavra, deputado Átila Lira, representante do PSB. Senhor presidente, deputado Exalci, senhores componentes da mesa, deputado Chico Alencar, Dorinha, Alice Portugal, Afonso Florense, a professora Amabile, que representa a Federação Nacional das Escolas Particulares e que dirige o Colégio Dromos. Quero cumprimentar os alunos, os professores do Dromos e do CIMA, dois colégios de Brasília. E esses alunos estão dando a alegria desse grande dia em homenagem aos professores. A importância do professor, ela é um valor reconhecido pela sociedade, pelo seu papel, pelo seu encaminhamento da sociedade, sobretudo porque a formação da nossa juventude basicamente depende da escola, e a escola é simbolizada pelo professor. A Amabile dirige escolas e eu também dirigi muito tempo escolas e uma rede de escolas. E eu tenho sempre no planejamento a ideia de que a qualidade da educação, a qualidade da escola, ela depende essencialmente de alguns fatores, como a organização da própria escola, que a organização da escola, a sua gestão, mas o básico é o professor. Eu tenho uma máxima na nossa escola de que o padrão da nossa escola é a seleção dos professores. Então, nesse sentido, eu quero destacar a homenagem que se faz a esse grande cidadão do mundo que é o professor. E vejo com otimismo um novo encaminhamento no Brasil. Hoje nós temos um Plano Nacional de Educação que destaca a formação do professor, destaca a continuidade de estudo do professor, cria um programa de apoio à formação do professor, destaca a escola de tempo integral como modelo que os países mais modernos, há 200 anos, adotam a sistemática da escola de tempo integral. O Brasil demorou, mas o Brasil já começa a adotar essas medidas no plano estadual e no plano municipal em todas as regiões do país. Hoje o Ministério da Educação tem na política da escola de tempo integral o ponto mais importante e responsável pelo crescimento da qualidade do nosso ensino. Portanto, vejo com otimismo
A questão salarial, nós começamos com o piso, os estados hoje têm dificuldade, os municípios também, mas esse Congresso aprovou a lei do petróleo, que vai criar condições para que se possa melhorar, sobretudo, os salários. Porque a carreira do magistério, para que ela tenha os melhores talentos, ela tem que ser atrativa. Melhor, quero concluir, portanto, com muita confiança, que esse é um dia importante para o país, para a nação e para todos nós que fazemos educação. E que nós temos um caminho, nós temos perspectiva e o Brasil vai vencer. Muito obrigado e bom dia e parabéns aos professores e a esses belíssimos alunos que estão dando ar de graça nessa solenidade do dia 15 de outubro. Bom dia para todos. Passa a palavra ao representante do Partido dos Trabalhadores, Afonso Florencio. Deputado Isalci, que nesse momento preside essa sessão solene, um dos proponentes, deputada Dorinha Rezende, deputada Alice Portugal, amiga, companheira, lhe parabenizar por todo o trabalho político na área da educação e pelo retorno, a recondução pelo povo da Bahia a essa casa, deputado Chico Alencar, senhora Amabile Pácios, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, minhas senhoras, meus senhores, todos que nos ouvem pela TV Câmara e a juventude aqui presente, pedir a vocês paciência conosco, é muito importante a presença de vocês. Eu estou aqui representando o líder do meu partido, Partido dos Trabalhadores, líder Vicentinho, e antes de me pronunciar no mérito como líder, quero dizer a vocês que eu sou professor de História, espero que todas vocês aqui presentes, todos vocês gostem muito de História. Se não gostarem, pensem em gostar daqui para frente, observem com atenção os livros, as professoras, os professores. Gostem também de matemática, de física, de química, de literatura. Eu tenho um lema na minha vida: um dia sem leitura é um dia perdido. Leiam. Se não tem paciência de ler 100 páginas, leia 99. Se não der para ler 99, leia 98. Leia pelo menos uma hoje e 2 amanhã. Você vai chegar nas 100 páginas e um dia você vai estar lendo 1000 páginas, 2000 páginas e vai ver, nossa, como eu estou lendo. É a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente. Eu sou filho de professor e professora. Meu pai, Luiz de Carvalho Florencio. Minha mãe, Araci Bandeira Florencio, professora. E sou sobrinho de uma professora que ganhou notoriedade na Bahia, Guiomar de Carvalho Florencio. Foi diretora do Instituto Normal da Bahia, na metade do século passado. Fiz a minha vida profissional e a atividade política toda como docente. Achei muito feliz a expressão que alguém aqui que me antecedeu utilizou, infelizmente não vou poder citar, não guardei aqui na memória. O professor, pessoal, vocês, o professor não ensina. É diferente, vocês aprendem. E depende de vocês buscarem o conhecimento. O conhecimento é uma conquista, em alguma medida coletiva, mas fundamentalmente uma conquista individual. E é primeiramente uma conquista existencial. O conhecimento tem O conhecimento tem 2 funções fundamentais na vida da gente: nos formar como seres humanos, como cidadãos, como cidadãs, valores humanistas, respeito, fraternidade, solidariedade, mas tem também a formação profissional. A educação, o conhecimento não tem uma função exclusivamente de formação para o mercado de trabalho. Antes dessa formação, tem por objetivo a formação
cidadã. E o conhecimento é uma conquista. O seu professor, a sua professora, é um meio que você tem para conquistar uma vida feliz, porque saber quem é, ter identidade com o bairro, com a família, com a classe social, com a etnia, com o gênero, é fundamental para nós estarmos na vida de forma afirmativa. Então, em toda a nossa vida, assim, quando você precisa de um médico, está doente, é o profissional mais importante. Quando você está num elevador, é quem fez a manutenção do elevador. Quando você está num prédio, quando você está num carro, é quem está dirigindo para te dar segurança. Mas na sua vida toda, seu professor, sua professora são fundamentais para tudo que vai acontecer no futuro. E o conhecimento, a formação cidadã e a inserção profissional depende da sua iniciativa, da sua dedicação, da sua procura. É uma conquista individual. Eu quero dizer que o meu partido, Partido dos Trabalhadores, quero parabenizar os parlamentares, as parlamentares aqui presentes, os que não estão, que são da Comissão da Educação. Quero parabenizar a militância social da educação no Brasil, cada União Estadual de Estudantes, a UEB, cada Diretório Central de Estudantes, a UNE. Quero dizer a vocês que se organizem no Grêmio Estudantil. Eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal da Bahia. Isso muito me honrou, marcou minha vida toda. Alice Portugal também foi dirigente estudantil, dirigente sindical no setor da educação. Isso marcou a nossa vida, as nossas vidas, aqui com a autorização de Alice. Ela é uma referência, sei que ter sido dirigente estudantil marcou a vida dela. Aconselho vocês, sugiro, apelo a vocês, se organizem no Grêmio Estudantil, discutam não só mensalidade, discutam a formação cidadã, o país, a cidadania, os direitos das mulheres, os direitos da juventude. A juventude é um segmento social importante e ativo na atualidade. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o governo da presidenta Dilma, a presidenta sancionou o novo PNE. A conquista de 10% do PIB para a educação é uma grande conquista. Vocês sabem, o povo brasileiro sabe, é sempre importante reiterar, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior são distribuídos com atribuições distintas para cada ente federado. O município tem suas atribuições, o governo estadual tem suas atribuições e o governo federal tem suas atribuições. A política de educação tem necessariamente que ser uma política federativa. Antes do governo do presidente Lula, houve governos que, por exemplo, proibiram a abertura de vagas de escolas técnicas. Houve governos que estrangularam e anunciaram a possibilidade de privatização de universidades. Só para os terem uma ideia, no meu estado, o estado da Bahia, até 2005 havia apenas uma universidade federal, uma escola técnica em Salvador. Hoje, nós conquistamos a Universidade do Recôncavo, a Unilab, no município de São Francisco do Conde, a Universidade do Vale de São Francisco, ou seja, mais 3, no governo do presidente Lula. E no governo da presidenta Dilma conquistamos mais 2 universidades. A Universidade do Sul da Bahia e a Universidade do Oeste da Bahia. E a Bahia ainda tem um déficit de oferta de ensino superior muito grande e nós temos a expectativa da continuidade de uma política de expansão da oferta de vagas de ensino superior. O governador Jacques Wagner encontrou, legado dos governos anteriores, aproximadamente 1.500.000 analfabetos. Criou um programa Todos pela Alfabetização e nós alfabetizamos aproximadamente 1 milhão de homens, mulheres. No Brasil, nós experimentamos uma trajetória ascendente de instrumentos de política pública, com o Fundef, mais recentemente o Fundeb, com a LDB, né, a conquista da LDB na década de 90, mas principalmente com o apoio do governo federal, a partir do presidente Lula e da presidenta Dilma.
todos os municípios que quiserem construir escola, quadra poliesportiva, creches para a infância, tem no Ministério da Educação um apoio fundamental. Claro que precisamos estruturar a carreira docente, garantir oportunidade de trabalho com uma carreira com progressão, com piso nacional, com gratificação, com salário e gratificação que transformem a carreira docente em atrativa. O governo federal, além do governo do presidente Lula e da presidente... Para concluir, presidente, além de apoiar os municípios, apoiou também os governos estaduais e aportou recursos também para a reforma e ampliação de escolas estaduais. No meu estado, governado pelo governador Jacques Wagner, foi aberto um pujante programa de ensino técnico. Hoje nós temos aproximadamente 70 mil garotos e garotas com a formação técnica no ensino médio estadual. E o presidente Lula e a presidenta Dilma deu continuidade, consolidando uma oferta de vagas de ensino superior, criando escolas técnicas, criando o ProUni, criando o Brasil Sem Fronteiras, e o ensino público tem uma expectativa que, com essas iniciativas legadas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e com 10% do PIB para a educação, dá mais oportunidade para os jovens, para as jovens e principalmente para todo o povo brasileiro. Parabéns aos professores e professoras, aos nossos jovens estudantes, desejar felicidade para vocês no Dia dos Professores. Muito obrigado. Por questão de compromisso e também com as atividades da escola, eu vou passar a palavra à professora Amábile Passos, tendo em vista que os alunos têm que voltar para a escola agora. Com a palavra, professora Amábile Passos. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia, presidente. Obrigada por me conceder a palavra e entender que quem faz escola todo dia tem horário e tempo, né? Eu quero cumprimentar aqui os professores, Soraya, Carla, Marcela. Obrigada pela presença de vocês. Quero cumprimentar os alunos do Colégio Dromos, na pessoa de um aluno, se vocês vão me permitirem, Matheus Carlos. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero apresentar a vocês ao CIO, meu aluno Matheus. Está conosco desde 2 aninhos. E hoje já está no 6º ano. Em teu nome, viu, Matheus? Eu quero cumprimentar todos os alunos aqui do Colégio Dromos. Em nome da Federação Nacional das Escolas Particulares, eu quero cumprimentar os professores do nosso país. Os professores da rede pública, os professores da rede particular, que são aqueles que de fato fazem a escola no seu dia a dia, aqueles que constroem o nosso país. Eu disse a vocês, quando a gente começou a sessão, que o professor deve ser respeitado, porque todo aquele que nos ensina algo nos dá liberdade, e por isso ele deve ser respeitado. Mas, deputado Zalci, eu vou abrir mão do meu discurso e quero ler para vocês uma homenagem que eu recebi hoje, como professora. E quero transferir essa homenagem que eu recebi hoje a todos os professores do nosso país, a você, Florence, a você, Dorinha, a você, Alice, a você, Zalci, e também a você, Alex. Eu quero transferir para vocês e dizer para vocês que vale a pena ser professor. Vale a pena para viver o dia como hoje. Hoje que eu recebi essa carta na minha escola pela manhã, de um aluno que foi me visitar, ex-aluno, e me deixou um presente. Então eu vou ler essa carta para vocês e com isso eu vou depois encerrar a minha homenagem. Prezada professora Amábile, hoje eu sou o pai da Sofia e do Heitor, seus alunos no Colégio Dromos há alguns anos. Escola que escolhi, principalmente pela sua pessoa e pela forma de conduzir seus alunos. Mas houve um tempo que eu era o Mário, o seu aluno no Colégio Marista de Brasília. Há alguns meses, ao arrumar meus documentos pessoais, deparei-me com um diploma de exatos 15 anos atrás. Diploma esse que a senhora assinou,
parabenizando-me por ser um aluno destaque no ano de 1999. No momento dessa redescoberta, senti-me muito emocionado por poder ver o sucesso de hoje, que estava sendo construído há muito tempo. Ter a certeza que família e escola são as coisas mais importantes na vida de uma criança. Gostaria de compartilhar com a senhora tudo aquilo que veio após esses 15 anos. Mostrar à minha professora, com orgulho de um aluno, que o dever de casa foi feito da melhor forma possível. Passei pelo PAS para a Medicina na UNB no ano de 2001. Iniciei meu curso no primeiro semestre de 2002. Formei-me no final de 2007. Em 2008, me alistei na aeronáutica e fui pai da maior alegria da minha vida, minha Sofia, sua aluna. Em 2009, entrei na residência médica de ortopedia no Hospital de Base. Em 2011, o último ano da residência, veio meu amigão Heitor, seu aluno também. Na metade de 2012, larguei tudo aqui em Brasília e fui fazer a minha subespecialização em Curitiba por um ano. Fiquei longe da minha família, mas minha família não ficou longe de mim. Fui muito apoiado e compreendido. Saibam que era importante para mim e para eles. Em 2013, voltei ao lar e aos braços da minha esposa e filhos. Prestei concurso e hoje estou no Hospital de Base. Prestei outro concurso e sou ortopedista da Câmara dos Deputados. E fui aprovado em primeiro lugar, com a maior nota de redação de um concurso. Desde a minha volta em 2013, sou membro do grupo de cirurgia de quadril, desempenhando tudo aquilo que pude aprender para ajudar pessoas doentes. No início de 14, fui chamado para ser professor de cirurgias dos quadris e residente do Hospital de Base, atividade na qual me dedico bastante, pois o seu exemplo me motiva. Queria, com essa mensagem, dizer que a senhora já deve saber, um elogio sincero, no momento oportuno, e o reconhecimento são capazes de impulsionar uma pessoa para o sucesso e são capazes de mudar uma vida inteira para melhor. Agradeço muito por acreditar em mim e fazer valorizar todo o meu potencial. A escola e os estudos deram tudo que tenho. Devo tudo ao meu esforço e à dedicação da minha família e professores. Não sei se a senhora tem ideia da grandeza desse gesto, mas o reconhecimento sempre me motivou a ser melhor. Guardo todos os certificados e diplomas assinados pela senhora. Tenho muito orgulho de dizer que meus professores olhavam para mim como alguém que teria um bom futuro. Quero que, passados esses 15 anos, prestar uma homenagem que fique como um presente no Dia dos Professores à senhora, à equipe do Colégio Dromos e de todos os colégios. Acho que a maior alegria do professor é ter a sensação do dever cumprido. É passar o tempo e ver que formou um homem, um pai de família, um profissional competente e dedicado. Muito obrigado, parabéns pelo seu dia. A mais nobre das profissões, ser professor. Mário Soares Ferreira Júnior, ex-aluno seu e pai da Sofia e do Heitor. Linda mensagem, né? Mário, eu queria ler e registrar aqui nos anais da Câmara essa homenagem a você, que me sensibilizou, que eu chorei, que eu reconheci que, de fato, vale a pena ser professor. Nessas horas, a gente percebe que, às vezes, as crianças passam pela gente e a gente imagina que não deixou uma semente. Mas, quando a gente recebe uma carta como os Mários da vida, a gente sabe que o nosso trabalho foi reconhecido. A você, professor, a extensão disso, porque eu sei que cada professor do nosso país tem, com certeza, um Mário na sua vida, para lhe agradecer por ter confiado, por ter apostado e por ter dedicado a sua vida à educação dele. Soraya, meu grande abraço por esse dia. Carla, meu grande abraço por esse dia. Marcela. E a vocês, deputados, obrigado por lembrarem do professor. Sem o professor, nosso país não é nada. Obrigada a você, professor. Um abraço carinhoso da Federação Nacional das Escolas Particulares. Obrigada. Pelo PTB, deputado Alex Casiani. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Prezado deputado Isalci, nosso presidente dessa sessão solene, em nome de quem eu saúdo também a todos os proponentes, como a deputada Dorinha, o deputado Chico Alencar, o deputado Alice Portugal, o deputado Afonso Florense, prezados amigos e amigas aqui presentes. Hoje, se nós pegarmos qual que é o grande desafio que o Brasil tem, qual que é a maior necessidade da nação brasileira?
e esse desafio chama-se educação. A educação que começa tudo, a educação que muda o mundo. E quando nós analisamos a importância da educação, e todos os estudos, todas as evidências mostram que isso é fundamental para que nós possamos atingir o Brasil que nós queremos e o Brasil que nós sonhamos, existe uma figura central, que é o professor. Não há como se falar em qualidade da educação brasileira se nós não falarmos do professor. O professor é que faz a diferença na escola. O professor é que faz a diferença na educação de um município, do nosso estado, do Brasil e do mundo. A educação é o ponto mais importante para que possamos atingir o nível de Brasil que queremos. E não há como se falar na educação se nós não falarmos na valorização do professor. Aprovamos há pouco tempo atrás o PNE, o Plano Nacional de Educação, que dá metas importantes para os próximos 20 anos, professor Amable, da educação brasileira. E eu, inclusive, quando chegou esse projeto, eu me lembro que da primeira vinda do ministro, então, Fernando Haddad, eu dizia, ministro, na minha visão, 20 metas são muito. Nós precisaríamos ter poucas metas. 3 metas, se nós tivéssemos em 10 anos e conseguíssemos atingir. E uma das metas, na minha visão, é exatamente a valorização do professor. Quando nós pegamos hoje as pesquisas que mostram que apenas 2% dos jovens que estão no ensino médio querem ser professores, ora, que perspectiva nós vamos ter? Quando nós pegamos aqueles professores que estão sendo formados nas nossas universidades, será que eles são preparados para poder chegar às escolas do nosso país? E é essa grande revolução que nós temos que trabalhar. É essa grande revolução que o país precisa fazer, a revolução da educação. É por isso que eu queria, nessa data, em nome do nosso partido, agradecer a cada professor espalhado pelo nosso país, pela dedicação que tem à causa da educação. Dizer que vocês são fundamentais, mas todos nós, a sociedade como toda, todos nós temos que fazer a valorização concreta da sua existência e da sua participação. Temos que fazer com que haja valorização na remuneração, sim. Temos que fazer com que melhores pessoas cheguem à educação brasileira, melhores professores, mais bem capacitados, que durante toda a sua vida ele possa ter essa formação continuada, para que ele sim possa formar o nosso aluno, formar o nosso jovem, formar o futuro do nosso país. Por isso, quero trazer o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a você, professor. E encerrar as minhas palavras recitando um soneto, que na minha visão tem tudo a ver com o professor Amable, e você que também representa a nossa Federação Nacional das Escolas Particulares. E esse soneto, ele se chama Economia. É de um poeta chamado Giuseppe Chiaroni, e que diz o seguinte: dá de ti quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti aos homens e às mulheres, como as árvores dão e as fontes dão. Não apenas o sapato que não queres e a capa que não usas no verão. Darás tudo que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém diga obrigado, nem te deva dinheiro ou gratidão. E com que espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. E a você, professor, que ao longo da sua vida, com talento, energia e coração, tem se dedicado ao nosso país, à nossa educação, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, e que todos nós possamos fazer com que a sua profissão seja efetivamente a valorização que nós precisamos e que o Brasil precisa. Parabéns, professor, que Deus abençoe a cada um de vocês espalhados pelo nosso país e que nós possamos, em outros anos, termos aqui reconhecidamente o valor da nossa educação e o valor dos nossos educadores. Parabéns a todos, viva a educação e viva principalmente o agente da transformação da educação, que é você, professor. Muito obrigado. Com a palavra pelo PDT, deputado Paulo Rubens Santiago. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na condição de professor universitário
militante da educação há mais de 4 décadas, quero aqui, em nome da bancada do PDT, saudar e parabenizar a iniciativa da deputada professora Dorinha Seabra pela realização desta audiência alusiva ao Dia dos Professores, dizer da minha satisfação de ter sido deputado estadual, vereador e deputado federal, ao longo desses 20 anos, ter priorizado na participação nas casas legislativas a participação na Comissão de Educação. E ter aqui nesta casa, na Câmara Federal, tido a oportunidade de fazer parte dos principais momentos dos últimos 12 anos, quando nós discutimos o piso salarial dos trabalhadores em educação, a aprovação do Fundo para a Educação Básica, a obrigatoriedade da matrícula dos 4 aos 17 anos, a aprovação do Plano Nacional de Educação, no qual contribuí de forma decisiva, sendo autor da emenda que foi aprovada, incluindo a política de investimento de 10% do PIB para a educação nos próximos 10 anos. E junto com o líder da minha bancada, deputado André Figueiredo, relator do projeto de lei 5.500, fomos autores da mais importante matéria aprovada na Lei dos Royalties para a Educação, que foi exatamente a vinculação de 50% do fundo dos royalties para aplicação em saúde e em educação, dividindo 3/4 deste montante para a educação e 1/4 para a saúde. Mas quero aqui me referir à luta histórica dos brasileiros por uma educação pública de qualidade, da educação infantil à pós-graduação. Quero aqui recuperar a contribuição daqueles que em 1932 assinaram e avançaram para o país o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Já há 82 anos, intelectuais, escritores, pensadores progressistas alertavam ao nosso país da importância estratégica de se colocar a educação como a espinha dorsal de um plano de desenvolvimento com soberania. Ainda na primeira metade do século XX. E de lá para cá, esse legado dos pioneiros, que tomou corpo também na luta de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, de Anísio Teixeira e de outros educadores e educadoras, esse legado está em construção, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, com a aprovação da Lei dos Royalties e com o compromisso de termos no país um sistema nacional de educação que integre os municípios, os estados e a ação do governo federal. Por isso, em nome da minha bancada, da bancada do PDT, quero me congratular com todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras em educação, docentes, servidores técnico-administrativos, e dizer que as conquistas que nós assinalamos nos últimos anos têm que continuar, têm que avançar, para que o Brasil não retroceda ao tempo em que a educação era tratada como um mero item da despesa do orçamento público. Nós avançamos com a Lei dos Royalties, nós avançamos com o Plano Nacional de Educação, nós vamos avançar com o Sistema Nacional de Educação, e para isso será fundamental a presença nas comunidades, nas escolas, nas ruas, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Saúdo os trabalhadores da educação privada, da CONTE, da rede pública, da CNTE, meus companheiros docentes, através do ANDE, Sindicato Nacional, dizendo que o Dia do Professor é um dia de homenagem, um dia de luta para que as conquistas continuem pela educação pública de qualidade para o nosso país. Falo em nome da bancada do PDT. Queria convidar o deputado Cibar Machado para falar em nome da liderança do governo. Cadê o nome dos homenageados aqui? Esse lugar ficou pequeno para quem já é baixo. Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, cumprimentar aqui a professora Amabile Pássios, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, e aos parlamentares que subscreveram o requerimento, solicitando esta sessão de homenagem aos professores, uma das principais categorias profissionais
de nosso país ou de qualquer país do mundo. Senhora presidente, eu queria falar um pouco até mesmo do que é o meu sentimento para com esta categoria, de imaginar que além da responsabilidade do ensinar e da educação, tem principalmente a responsabilidade de cuidar também do comportamento que vai desde o ensino infantil até o final do ensino médio. É uma responsabilidade dupla deste profissional. Então, justamente, a categoria dos professores tem feito lutas intermináveis no país inteiro, nos municípios, nos estados e também no plano federal, para conquistar não só uma base mais de maior valoração de sua remuneração, mas também de poder galgar um espaço de maior respeitabilidade. E aí é onde entra os meus mais profundos sentimentos com esta categoria, porque quando foi para mim fazer a minha conclusão do ensino fundamental para entrar na faculdade, senhora presidente, eu estava com 20 anos fora da escola. Tinha parado na 7ª série. E destes 20 anos, participando de uma reunião de sindicalistas lá em São Paulo, havia uma provocação lá de dizer que o Lula tinha que voltar a estudar, tinha que fazer uma faculdade e estudar inglês. Porque a modernidade da economia, a modernidade de tantas coisas, exigia ele, como líder sindical, passar por estes momentos. Eu saí dali provocado e vi também que um outro grande companheiro, líder de nossa bancada aqui, deputado Vicentinho, também saiu provocado. E ambos fizemos a conclusão de nosso ensino médio e partimos para disputar uma faculdade. Ele concluiu o curso de Direito e eu o curso de Geografia. Mas o interessante é que, por conta de nunca ter feito um processo de redação mais adequado, para fazer a prova de redação, eu estava meio encrencado. E uma professora me salvou, porque eu fui procurar orientações para fazer a minha prova de redação. Quase todas as pessoas que eu procurava para fazer a minha prova de redação, presidente, me falava do que não é redação. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, a orientação é o inverso. E esta professora me diz, bom, já que você sabe agora o que não é para fazer numa redação, se você fizer, você estará encrencado. Então, vamos agora para o que você é obrigado a fazer numa redação. A redação tem o seu tema, tem o seu título, tem a introdução, uma argumentação e uma conclusão. Se você fizer isso, base de conteúdo e a observação para a ordem didática, você estará aprovado. E em 2 horas e meia de aula, eu fui para fazer a prova de redação e passei em primeiro lugar. Então, o que eu quero dizer que é o trabalho do professor é desmistificar os tabus e reduzir o medo de se enfrentar às barreiras. Porque prova de redação e prova de matemática fica para o presidente, especialmente o de dificuldades de uma educação mais adequada, de enfrentar esses tabus. Então, aqui, o Brasil tem rompido essas barreiras. E uma outra delas é o ensino profissionalizante. Eu cheguei em São Paulo em 1978, o Lula estava no auge do sindicalismo, a luta dos metalúrgicos, e eu queria ser metalúrgico. E fui procurar emprego nas indústrias metalúrgicas. Fui na Vilares, na Metal Leve, na Valita, Calói, Monark. E a pergunta era sempre aquela, qual é a tua experiência com metalurgia? Eu digo, nenhuma. Então você não pode ter este emprego. E eu queria dizer essa história, senhora presidente, para poder, agora o presidente Isalci, para poder dizer o que foram os ganhos na base da educação no país inteiro a partir de 2003 para cá. O PIB, o orçamento do MEC, em 2002, 16, 18 bilhões de reais. Agora nós estamos com 116 bilhões de reais. Com a aprovação do PNE, nós queremos chegar em 2024 com 230 bilhões de reais.
um segundo orçamento no MEC. Aí é possível sonhar, senhor presidente, com a elevação do piso nacional de professores, mais os 75% dos royalties do pré-sal. É possível pensar de todas as escolas do país inteiro com pontos de internet de banda larga, a climatização para as regiões mais quentes, melhores bibliotecas, base para o ensino do esporte e tantas outras coisas. E o MEC tem feito verdadeira revolução em relação a isso. Então, associada à estrutura física das escolas, a premiação maior para o professor. Porque se perguntar hoje em qualquer sala de aula, para estudantes, só mais 2 minutos eu prometo, de qualquer idade, quer ser professor? Eu não sei se vão querer. Porque não pode ser uma categoria em extinção. Tem as categorias chamadas de primazia. Você entra em qualquer sala de aula, estudante de 3º ano que vai prestar Enem, esse estudante não quer fazer um curso considerado de baixo calibre. Tem que fazer a medicina, a direito, uma alta engenharia. E as outras áreas do conhecimento. Então, você tem que valorizar tudo isso. E foram conquistas. Então, nós temos aí o Pronatec, com 8.500.000 vagas no Pronatec. Nós temos, senhor presidente, o dobro de oportunidades de vaga do ensino superior, que saiu de 3.200.000 vagas para 7.500.000 vagas. Ampliou-se em quase mais 20 novas universidades públicas no Brasil, campos interiorizando no país inteiro. Mais de 200.000 bolsas para mandar estudante de qualquer quantidade de renda para estudar em universidades do exterior. Centros de língua, faço aqui rapidamente uma referência ao meu estado. Meu estado, em 1999, era o último colocado em qualidade do ensino no estado do Acre. Hoje está em 7ª vaga. E agora no IDEB passou para a 4ª colocação na qualidade do ensino fundamental. E nós estamos agora avançando para a área da pesquisa substancialmente. Então, por fim, senhor presidente, eu sonho de nós chegarmos em 2020 com a iniciação científica desde o ensino infantil, para buscar as habilidades da criança desde a sua origem, seja para a área da ciência, das artes ou outras áreas do conhecimento. Por fim, eu saúdo este dia do professor, do magistério como um todo, mas toda a cadeia da educação do Brasil, e cumprimento dizendo: base da educação nacional do Brasil, e tendo coragem de colocar dinheiro e investimento, porque a educação antes era tratada, senhor presidente, como custo, como despesa, e agora é tratada como investimento, e assim tem que ser. Então eu faço aqui este depoimento de uma pessoa que passou 20 anos fora do banco da escola, encontrou uma oportunidade de continuar estudando. Fiz um mestrado na área de desenvolvimento regional, a minha graduação em geografia, e como estudar não tem idade, eu encontro uma pessoa em Chapuri, uma senhora de 66 anos de idade, vinda do Seringal, fazendo o curso do Pronatec e já quer fazer o segundo, está terminando o primeiro, quer fazer o segundo, e dizer: o Brasil caminha para ser uma das linhas de ponta na área de pesquisa, na área do investimento do conhecimento, e a transformação do nosso país passa por essa base. Então, feliz Dia dos Professores. Pelo Democratas, deputado Mandetta. Presidente, deputado Isalci, minha nobre deputada do Democratas, que coordena para o Democratas o tópico educação e autora do requerimento dessa audiência pública, deputada Dorinha. A presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, da FENEP, senhora Amable Passos, enfim, demais deputados que são consignatários dessa audiência pública. Senhor presidente, o dia 15 de outubro
é um desafio todos os anos. Nesse ano, particularmente em que, recém-saído das urnas, recém-saído dos debates que renovaram esta casa, escolheram os seus parlamentares, sendo um testemunho vivo da condução dessas políticas sociais, entre elas a educação, percebi em todas as falas de todos os candidatos, de todos os partidos, ao pedirem votos, que iriam dedicar os seus mandatos à saúde e educação. Quase um mantra repetido a todas as pessoas em todos os municípios e quinhões desse país. E devo dizer que se esses compromissos feitos nas urnas e que trouxeram para essa casa uma nova Câmara, que renovaram 1/3 do Senado, que elegem todos os governadores do Brasil e que elegerá o novo presidente do Brasil, se eles forem cumpridos, eu serei muito otimista com relação ao futuro da educação no Brasil. Mas, se forem apenas palavras, se forem apenas discursos vazios, se tiverem dissociados de ações, aí nós continuaremos com os nossos 500 anos de atraso. O Plano Nacional de Educação, que agora vemos o governo, a base do governo, dizer como uma conquista do governo, foi um plano que sofreu aqui dentro desta casa todo tipo de obstáculo por parte do governo. O veto aos 10% da educação só não ocorreu pela mobilização da educação. A educação que aposta no caminho da qualidade, aposta para poder pagar a enorme dívida social que tem esse país, permaneceu durante anos com o pires na mão, mendigando a este governo que tivesse o mínimo de coerência com as suas plataformas. Nós aqui nessa casa fizemos a frente parlamentar da primeira infância. Fizemos uma parceria com a USP e Harvard. Um grupo grande de deputados fomos para Harvard, fomos estudar o que é que o novo sistema de educação, a nova vanguarda da educação faz para a primeira infância. Ali se investe, hoje nos Estados Unidos, como uma decisão para preparar os novos líderes. Ali, no 0 a 3 anos, desde a concepção, desde o pré-natal até o período dito escolar, há uma nova ciência que interessa a todos, mas que tem que ser apropriada pela educação. Passando pelo tempo que os nossos alunos, que os nossos brasileiros permanecem em sala de aula, com meio período, num tempo em que pai e mãe saiu para trabalhar, em que não há uma complementação, num tempo em que esse nosso país abriu mão da política de esporte, faz eventos bilionários, como a Copa do Mundo, onde torramos 40 bilhões, faremos uma Olimpíadas, onde torraremos 80 bilhões, e a chance é quase zero, porque a política de esportes não foi construída junto da política de educação. Até a Jamaica, uma ilha pequena, já fez a sua decisão e hoje colhe os frutos de ter ídolos do esporte ligados à educação. Quando, no pós-guerra, a Alemanha foi analisar o porquê um líder manipulou toda uma nação, concluíram que ele havia manipulado porque centralizava os recursos
porque tinha o sistema tributário na sua mão, porque tinha uma máquina de propaganda e que atuou em cima da educação, porque havia instrução, mas não havia cultura de valores. O nosso país assiste ao esvaziamento das matérias de filosofia dentro do nosso ensino. Nosso país assiste a uma manipulação grosseira dos números da educação, aonde somente o mérito, somente a oferta generosa de oportunidades transforma pessoas e pessoas transformariam o nosso país. Este debate, que ora se trava lá para a presidência da República, mostra dois caminhos muito diferentes para a educação. Um caminho representado pelo atraso, pela inclusão de material que não diz respeito à educação dentro do ambiente da educação. A educação sendo utilizada como arma política de distorção da história, a educação sendo utilizada como pano de fundo para um Estado totalitário que não interessa àqueles que estão se de amanhã. E um outro caminho, aonde a educação sinaliza como uma vanguarda, como um Estado que premiou o mérito e ao mérito valorizou o seu magistério. Eu fico com o segundo Estado, eu fico com aquele que mostra um novo ar, um novo caminho para o Brasil. Lá das minhas lidas, o grupo Educadores, que me apoiou, que fez comigo a campanha, solicita e exige do meu mandato recursos para educação e valorização do magistério. E a professora Dorinha continuará propondo, como propôs no Plano Nacional, as emendas que valorizam o magistério, dão condições de trabalho para os professores e transformam o nosso país no mérito. De qualquer maneira, fica o desafio para a nossa geração e fica o parabéns a todos os mestres e professores do Brasil. Próximo orador, deputado Osmar Serralho, pelo PMDB, mas antes 1 minuto para o deputado Chico Lopes. Senhor presidente, quero parabenizar todos que convocaram essa reunião. Agora, eu que estou achando esquisito, que é dia do professor, o que menos tinha nessa sala era professor. Não foi dia do estudante, foi dia do professor. Devia estar CNTE, está Sindicato dos Professores, para discutir o nosso papel no desenvolvimento e não questão ideológica, como estão colocando. Até porque a educação é subsistema e está a serviço do sistema. Agora, negar que Dorinha, Isalci, Chico Lopes e tantos outros não fizeram um plano nacional de educação que era possível, eu acho que é desconhecer o grande avanço que foi feito no Plano Nacional de Educação, onde se coloca dinheiro. E aí tinha PSDB, tinha dentro, mas nós nesse momento deixamos a sigla de mão e levamos em consideração a importância desse plano para que a gente dentro de 10 anos tenha uma nova visão de educação. Mas queria dizer, senhor presidente, aqui se falou de tudo, menos de professor, professor com medo de sala de aula, professor ganhando talvez o menor salário que muitos terceirizados, qualquer porteiro de tribunal que tenha por aí, tem um salário melhor do que professor. Nós, professores de primeiro e segundo grau, não podemos fazer mestrado porque não tem direito e quando vamos fazer, pagamos do nosso bolso, ao contrário do professor universitário que passa 5, 10 anos fazendo doutorado, não perde um centavo, ainda tem dinheiro da CAPES, etc e tal. Gostaria que esse dia fosse discutido isto e não porque está em fase de eleição, querer utilizar uma coisa que não é verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Osmar Serralho, pelo PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero dizer que é um privilégio, deputado Isalci, sob sua presidência, estarmos comemorando o Dia do Professor, até porque sabemos da sua dedicação, do seu apoio a tudo que diz respeito à educação e, acima de tudo, aqui no nosso Distrito Federal. Como professor também,
dos bancos universitários por mais de 20 anos, volto a dizer que é uma alegria, um privilégio, em nome do meu partido, o PMDB, me manifestar desta tribuna. Senhor presidente, mesmo tendo deixado há tempos os bancos escolares, cada um de nós guarda lembranças daqueles que nas salas de aula mais souberam transmitir conhecimentos e valores, tornando-se exemplos para a vida inteira. Hoje temos uma razoável profusão de material didático, instalações modernas, recursos informatizados, laboratórios equipados e outros recursos tidos por todos como muito importantes, mas nada substitui o professor competente e dedicado em sua missão de partilhar e ensinar o que será o maior capital humano que iremos carregar vida afora. É que material didático adequado, instalações modernas, laboratórios e outros recursos são importantes, mas nada substitui o professor competente, bem disposto e dedicado. Começo com essa afirmação porque, embora hoje já constitua um consenso na nossa sociedade a modernização do ensino e sua conexão com os avanços da sociedade chamada de conhecimento, plena de informação pelas redes de computadores, a todos acessíveis, a prática educativa ainda está longe de refletir o avanço tecnológico da sociedade moderna. Mas é com pesar que hoje, embora exista um consenso na sociedade da importância do professor e da professora em nossas vidas, o devido reconhecimento já não se evidencia e ainda está longe de se efetivar na prática. O magistério, principalmente o voltado para a educação básica, permanece como a carreira universitária de pior remuneração no país e uma das mais desprestigiadas. É certo que o Brasil conseguiu cumprir, nos últimos anos, etapas significativas na área da educação, em especial em números e estatísticas que revelam a universalização do ensino, em especial do ensino fundamental e o avanço das escolas técnicas. Mas a universidade já não possui o antigo patamar de privilégio e de excelência que um dia exibiu, como verdadeira instituição de consolidação do saber e de formação científica, em especial da formação humanista, tão necessária ao capital humano para um país das dimensões e relevância do Brasil. Entre o acesso, a permanência e o efetivo aprendizado, contudo, persistem grandes distâncias. A repetência é elevada, o abandono é comum, a falta de conhecimento de grande parcela dos concluintes preocupa. Colocamos o aluno na escola, mas ainda temos que fazer com que nela permaneça pelo período previsto e, acima de tudo, que de fato aprenda. Não creio que isso seja possível. Não creio que isso seja possível sem investir maciçamente no professor e em todos os aspectos: remuneração, qualificação, atualização constante, tratamento digno, reconhecimento. Todos os anos, 220 mil novos professores se tornam aptos a ingressar no mercado de trabalho. Apesar disso, faltam profissionais. E 1 em cada 4 que atuem na educação básica das escolas públicas, e eles, em geral, trabalham com contrato temporário, sem ter segurança sequer em relação ao futuro próximo. Apontar essas dificuldades, senhor presidente, deputado Exauci, no transcurso do Dia do Professor, não significa, porém, que devamos sucumbir ao pessimismo. Ao contrário, as perspectivas melhoram à medida que a população cada vez mais percebe a educação como fator indispensável ao crescimento do país e que a iminência da chegada de recursos obtidos a partir da exploração do petróleo no pré-sal permite antever melhorias significativas nos próximos anos. Naturalmente, ele será relevante
se de fato tais recursos forem investidos na educação, de modo a aprimorar e resgatar uma política pública para a área que a coloque como motor matriz para o desenvolvimento do país e da população. Concluindo, senhor presidente, o PMDB tem compromisso histórico com essa área e afirma claramente em seu programa que educação, qualificação das pessoas, produção de conhecimento são componentes básicos do desenvolvimento. Assim, precisamos de educação de qualidade para construir um país melhor e mais justo. E estamos certos de que isso não se fará sem a efetiva valorização dos profissionais do magistério. Muito obrigado a todos e parabéns aos professores do Brasil. Obrigado, presidente Zalci. Obrigado, senhoras e senhores. Com a palavra, deputado Kleber Verde, pelo PRB. Senhor presidente, quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, deputado Zalci, que nesse momento preside a sessão solene desta manhã. Em cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentar também a deputada Dorinha Seabra Rezende, quero cumprimentar todos os autores deste requerimento que nesta manhã homenageia os professores do nosso país. Quero, na oportunidade, presidente, ressaltar que, de fato, quem transmite conhecimento merece ser aplaudido todos os dias. E os professores têm essa missão e de poder compartilhar informação, de compartilhar conhecimento e, portanto, merece o reconhecimento de todos nós. Mário Quintana tem uma frase, presidente, que diz que os livros, eles não mudam o mundo. As pessoas é que mudam o mundo. Mas os livros mudam as pessoas. E é exatamente através do conhecimento que os nossos professores e que aproximam os livros das pessoas, das crianças no primeiro momento, e que faz e que transmite, que faz com que essas informações e os conhecimentos possam chegar a todos, é que nós temos a oportunidade do aprendizado. E nesse aspecto, o professor tem a sua importância, a sua relevância, e nesse sentido nós temos que homenageá-los de fato, porque são merecedores de todo reconhecimento pelo seu trabalho. Eu tive a oportunidade de lecionar, de ser professor, fui professor de matemática, fiz matemática na Universidade Federal do Maranhão, tive a oportunidade de ser professor e tem, acima de tudo, o valor do seu trabalho reconhecido quando você vê o aprendizado, você vê o aluno poder apreender a informação e o conhecimento que você passa a ele. Então você passa a trabalhar também por amor. Você ouve muito isso dos professores e de fato isso acontece na prática. Portanto, os professores têm sim a sua importância e nós temos que realmente reconhecer o seu trabalho e, acima de tudo, no contexto do conhecimento, a importância deles em sala de aula. E de uma forma especial, quero aqui finalizar, senhor presidente, pelo tempo, citando Humberto de Campos, que diz que o homem que não pugna pelos seus direitos sequer é digno de tê-los. E para pugnar direitos, para reclamar direitos, nós temos que ter conhecimento, temos que ter informação. E é o professor que tem a oportunidade de levar a informação, levar conhecimento a todos aqueles que têm a oportunidade e o privilégio de poder estar numa sala de aula, de estar podendo buscar o conhecimento através desse mestre, desse professor que tem essa missão de ensinar. Que é a importância, senhor presidente, também que teve esta casa em aprovar o PNE, o Plano Nacional de Educação, que nós também tivemos a oportunidade de estar trabalhando pela sua aprovação, que permite mais investimentos no ensino fundamental, no ensino médio e especialmente no ensino superior, para permitir com que nossos jovens continuem tendo acesso à universidade, seja ela particular, através de programas como o FIES e do ProUni. Portanto, este governo tem trabalhado com muito afinco, ampliando as ações na área educacional e, portanto, creio que essa casa tem feito a sua parte e, nesse momento, quero parabenizar nossos professores e que continue aí nessa missão de poder ensinar a juventude deste país para poder levar conhecimento a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora, deputada Érica Cocai, PT do Distrito Federal.
queria saudar os proponentes desta iniciativa, saudar os parlamentares, as parlamentares, e particularmente saudar os educadores e educadoras. Penso que a educação é a política, primeiro, mais transversal e mais transformadora, mais potencialmente transformadora. Penso que a educação lida é um diálogo de pessoas, pessoas inteiras, e lida com a pessoa inteira, com as suas relações sociais, com as suas relações familiares. Não existe política que lide com as diversas inteligências já caracterizada por Anísio Teixeira, que tem o ser humano, a inteligência cognitiva, a inteligência emocional. Portanto, o professor, a professora, estabelece esse diálogo com a pessoa, com seus sonhos, com a sua história, com o que representa ser humano. Por isso, a importância desta política, que é a política que tem mais capilaridade, porque está em todos os cantos do nosso país. E, ao mesmo tempo, é a política que mais dialoga com a comunidade, que mais dialoga com a própria família. Então, portanto, a educação é extremamente, potencialmente transformadora e construtora de relações onde cada ser humano possa ser respeitado na sua humanidade. Penso que não é possível pensar qualquer política pública de qualidade se não tivermos uma educação de qualidade. E tenho absoluta convicção de que a educação de qualidade só construiremos se tivermos a valorização dos professores e professoras, do conjunto dos educadores que fazem a educação do nosso país. Portanto, cada ser humano carrega as marcas da educação e as marcas destes profissionais que, como diz Rubem Alves, têm um pacto com a imortalidade, porque ficam naqueles que aprendem a significar o mundo e ficam naqueles que aprendem a perceber-se enquanto seres humanos para todo o resto da sua própria vida. O professor, portanto, tem este pacto com a imortalidade, tem este pacto com a transformação. E tem razão Paulo Freire quando diz que se a educação não resolve tudo, sem ela nós não resolvemos nada. Portanto, é preciso de educação de qualidade para termos um conjunto de políticas públicas de qualidade. Por isso, apresentei um projeto aqui na Câmara para tirar a educação do cálculo da lei de responsabilidade fiscal, porque não há que se considerar como despesa o que significam os encargos que têm que ser pagos ao conjunto dos educadores desse país. A educação tem que ser tirada do cálculo da responsabilidade fiscal, porque significa investimento em uma nação. E nesse sentido é que venho aqui também para dizer que a compreensão da presidenta Dilma Rousseff, ela caminha nesta perspectiva. Nós temos hoje um investimento 3 vezes maior em educação que já tivemos anteriormente. Aqui também já foi citado várias vezes o que significa os institutos federais que foram proibidos de existir durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foram retomados pelo governo Lula e que hoje nós temos centenas deles, possibilitando o acesso a uma educação de qualidade. Não é demais, aqui está reafirmando a possibilidade que nós tivemos a partir do governo Lula, de que tenhamos meninos, filhos e filhas de trabalhadores, tendo um curso ou tendo a possibilidade de ter um curso superior. São o Reúne, tantas iniciativas que foram adotadas durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, para que nós possamos valorizar a própria educação e dar a ela a dimensão exata que tem, que, segundo Paulo Freire, é construtora da boniteza da vida, Por isso, estes profissionais, eles constroem todos os dias a boniteza da vida, constroem todos os dias E concluo, senhor presidente, a condição para que tenhamos uma sociedade sem ódio, uma sociedade onde não se destile o ódio homofóbico, não se destile o ódio sexista, não se destile o ódio machista, ou seja, uma sociedade que desconstrua todas as formas de discriminação para que possamos, enfim, mergulhar em uma cultura de paz. A educação, portanto, é fundamental para isso. Encerro, senhor presidente, apenas lembrando que se é fato que somos frutos das casas grandes e senzalas e carregamos estas marcas, também somos filhos com muito orgulho de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, de tantos educadores e educadoras